História dos Hebreus, segunda parte. A guerra dos judeus contra os romanos. Autobiografia de Flávio Josefo. Como a minha origem remonta a uma longa série de antepassados de família sacerdotal, eu poderia vangloriar-me da nobreza do meu nascimento, pois cada nação, estabelecendo a grandeza de uma família em certos sinais de honra que a acompanham. Entre nós, uma das mais notáveis é ter-se a administração das coisas santas. Mas não sou apenas oriundo da família dos sacerdotes, sou também da primeira das 24 linhas que a compõem e cuja dignidade está acima de todas. A isso posso acrescentar que, do lado de minha mãe, tenho reis entre meus antepassados. O ramo dos Asmoteus, de que ela é proveniente, possuiu durante um longo tempo, entre os hebreus, o reino e o sumo sacerdote. Eis a série dos últimos dos meus predecessores. Simão, cognominado Picélio, avô de meu bisavô, viveu no tempo em que Hircano, primeiro deste nome, filho de Simão, sumo sacerdote, exercia o sumo sacerdote. Picélio teve 9 filhos, um dos quais, de nome Matias, cognominado Afrias, desposou no primeiro ano do reinado de Hircano a filha de Jonatas, sumo sacerdote, e teve Matias, cognominado Curo, que no 9º ano do reinado de Alexandre teve um filho de nome José, que no 10º ano do reinado de Arquelau teve um filho de nome Matias, do qual eu tenho meu nascimento, no 1º ano do reinado do imperador Caio César. Quanto a mim, tenho 3 filhos, o primeiro dos quais, chamado Hircano, nasceu no 5º ano do reinado de Vespasiano, o segundo, chamado Justo, nasceu no 7º, e o terceiro, de nome Agripa, no 9º ano do reinado do mesmo imperador. Eis minha descendência, como está escrita nos registros públicos, que eu julguei dever relatar aqui, a fim de desmanchar as calúnias de meus inimigos. Meu pai não foi somente conhecido em toda a cidade de Jerusalém pela nobreza de sua origem, ele o foi ainda mais por sua virtude e por seu amor à justiça, que tornaram seu nome célebre. Fui educado desde a minha infância no estudo das letras, como um dos meus irmãos de pai e mãe, que tinha como ele o nome de Matias. Deus me deu bastante memória e inteligência, e eu fiz tão grande progresso que, tendo então só 14 anos, os sacerdotes e os mais importantes de Jerusalém se dignaram a perguntar minha opinião sobre o que se referia à interpretação das leis. Quando fiz 13 anos, desejei aprender as diversas opiniões dos fariseus e dos saduceus e dos essênios, 3 seitas que existem entre nós, a fim de, conhecendo-as, pudesse adotar a que melhor me parecesse. Assim estudei todas e experimentei-as com muitas dificuldades e muita austeridade. Mas essa experiência ainda não me satisfez. Vim a saber que um certo Bani vivia tão austeramente no deserto que só se vestia de casca de árvores e só se alimentava com o que a mesma terra produz. Para se conservar casto, banhava-se várias vezes aos dias e de noite, na água fria. Resolvi imitá-lo. Depois de ter passado 3 anos com ele, voltei aos 19 anos a Jerusalém. Iniciei-me então nos trabalhos da vida civil e abracei a seita dos fariseus, que se aproxima mais
que qualquer outra dos estoicos entre os gregos. Na idade de 26 anos, fiz uma viagem a Roma. Por esta razão, Félix, governador da Judéia, mandou por um motivo qualquer um dos sacerdotes, homens de bem e meus amigos particulares, para se justificarem perante o imperador. Eu desejei, com muito entusiasmo, ajudá-los, quando soube que sua infelicidade em nada havia diminuído sua piedade e eles se contentavam em viver com nozes e figos. Assim, embarquei e corri um grande perigo, como jamais em minha vida. O navio no qual estávamos, umas 600 pessoas, naufragou no mar Adriático. Depois de ter nadado toda a noite, Deus permitiu que ao nascer do dia encontrássemos um navio de Cirene, que recebeu 80 dos que entre nós haviam conseguido nadar tanto tempo. O restante havia perecido no mar. Assim chegamos a Disiarche, que os italianos chamam Puteoli, onde travei conhecimento com um comediante judeu de nome Alitur, o qual o imperador Nero muito apreciava. Esse homem levou-me até a imperatriz Popéia e obtive sem dificuldade a absolvição e a liberdade daqueles sacerdotes por intermédio desta princesa, que me deu grandes presentes também, com os quais regressei ao meu país. Lá encontrei alguns espíritos inclinados a mudanças, que começavam a lançar raízes de uma revolta contra os romanos. Procurei dissuadir os sediciosos e lhe fiz ver, entre outras coisas, como tão poderosos inimigos lhe deviam ser temíveis, quer pela ciência na guerra, quer pela grande prosperidade, e que eles não deviam expor temerariamente a tão grande perigo. Suas mulheres, seus filhos e sua pátria. Como eu previa que tal guerra seria muito desastrada, não houve razões de que não me servisse para dissuadi-los desse empreendimento. Mas todos os meus esforços foram inúteis. Foi-me impossível fazer com que evitassem essa loucura. Assim, temendo que os facciosos, que já tinham ocupado a fortaleza Antônia, suspeitassem que eu favorecia o partido dos romanos e me fizessem morrer, retirei-me para o santuário, de onde, depois da morte de Manahem e dos principais autores da revolta, saí para me unir aos sacerdotes e aos principais dos fariseus. Encontrei-os muito assustados por ver que o povo havia tomado as armas e estava muito indeciso sobre o partido que deviam tomar, mas via ser perigoso opor-se à fúria daqueles sediciosos. Fingimos estar de acordo com seus sentimentos e aconselhamo-los a deixar as tropas romanas se afastarem, na esperança que tínhamos de que Cássio viria com grandes forças e acalmaria o tumulto. Ele veio, com efeito, mas depois de ter perdido vários dos seus num combate, foi obrigado a se retirar. Essa vantagem que os revoltosos obtiveram contra ele custou caro à nossa nação, porque, tendo-lhes elevado o ânimo, vangloriaram-se de poder conseguir novas vitórias. Neste mesmo tempo, os habitantes das cidades da Síria, vizinhas da Judéia, mataram os judeus que lá moravam, embora eles nem sequer tivessem tido o pensamento de se revoltar contra os romanos, e por uma crueldade mais que bárbara, não pouparam nem mesmo as mulheres e as crianças. Os de Citópolis sobrepujaram aos demais em impiedade. Quando os judeus vieram fazer-lhes guerra, eles obrigaram os seus compatriotas que viviam entre eles a tomarem as armas contra seus irmãos, o que nossas leis proíbe expressamente, e depois de terem vencido com o auxílio deles, esqueceram por uma detestável perfídia o favor que lhes deviam, a palavra dada, e os mataram a todos, sem poupar um só.
Os judeus que moravam em Damasco não foram tratados com mais humanidade. Mas como já narrei estas coisas na minha história da guerra dos judeus, basta-me dizer isto de passagem, a fim de que o leitor saiba que não foi voluntariamente, mas obrigada, que a nossa nação travou guerra contra os romanos. Depois da derrota de Gécio, os maiorais de Jerusalém, que estavam desarmados e viam os sediciosos armados, temeram com razão cair em seu poder, e sabendo que a Galiléia não se tinha ainda revoltado totalmente contra os romanos, mas uma parte dela se conservava fiel ao seu dever, mandaram-me para lá com 2 outros sacerdotes, Joazar e Judas, para persuadir os amontinados a abandonar as armas e entregá-las aos chefes da nação, com a garantia de lhas conservar, mas que antes de se servirem delas, seria necessário saber-se qual a intenção dos romanos. Tendo partido com essas instruções, constatei ao chegar na Galiléia que os séfores estavam a ponto de travar uma luta contra os galileus, que ameaçavam devastar seu país por causa do afeto que aqueles tinham pelo povo romano e da fidelidade que mantinham a Sênio Galo, governador da Síria. Livrei os seforitanos desse temor e acalmei os galileus, permitindo-lhes mandar, todas as vezes que quisesse, a Dora da Fenícia, os reféns que tinham dado a Gécio. Quanto aos habitantes de Tiberíades, achei-os em armas. Esta era a razão. Havia, naquela cidade, 3 partidos. O primeiro era composto de pessoas da nobreza e Júlio Capela era o chefe deles. Herodes, filho de Miar, Herodes, filho de Gamai, e Cômpso, filho de Cômpso, a eles se haviam reunido. Cripso, irmão de Cômpson, que Agripa, o Grande, há muito tinha feito governador da cidade, permanecia ainda nas terras que possuíam além do Jordão. Todos os outros de que acabo de falar eram de opinião de se permanecer fiel ao povo romano e ao seu rei. E Pisto era o único da nobreza que, para agradar a Justo, seu filho, não era desse parecer. O segundo partido era composto pelo baixo povo, que queria que se lhe fizesse guerra. Justo, filho de Pisto, era do terceiro partido. Ele mostrou duvidar se seria preciso pegar em armas, mas secretamente incitava a perturbação na esperança de conquistar grandeza e grande vantagem contra a revolução. Para conseguir o seu intento, disse ao povo que a sua cidade sempre havia ocupado um dos primeiros lugares entre as da Galiléia, e lhe tinha mesmo sido a capital durante o reinado de Herodes, que a tinha fundado e lhe tinha submetido a de Séforis. Que eles tinham conservado aquela preeminência, mesmo sob o reinado do rei Agripa, o pai, até que Félix fora feito governador da Judéia, e a tinha perdido somente depois que Nero os havia dado ao jovem Agripa. Mas Séforis, depois de ter recebido o jugo dos romanos, tinha sido elevada acima de todas as outras cidades da Galiléia. Essa mudança os havia feito perder o tesouro dos privilégios antigos e os rendimentos pertencentes ao rei. Justo, com semelhantes discursos, irritou o povo contra o rei e suscitou-lhes no espírito o desejo de se revoltar. Acrescentou ainda que tinha chegado o tempo de se unirem às outras cidades da Galiléia e de tomarem as armas para reconquistar os benefícios que lhes haviam injustamente arrebatado. Nisso seriam secundados por toda a província pelo ódio que se tinha dos seforitanos por sua ligação tão estreita com o Império Romano. Essas razões de Justo persuadiram o povo
pois ele era muito eloquente. A graça com a qual falava levou a opiniões muito mais sábias e mais salutares. Ele tinha certo conhecimento da língua grega para ter ousado escrever a história do que se passou então, a fim de desmascarar a verdade. No entanto, revelarei mais particularmente em seguida toda a sua malícia e de como não foi preciso que ele e seu irmão tenham causado a inteira ruína de seu país. Justo tendo-os então persuadido, obrigou a alguns daqueles que eram de outro parecer a tomar as armas. Pôs-se em campo e queimou algumas aldeias dos Hipinianos e dos Gadarenses, que estão na fronteira de Tiberíades e de Citópolis. Enquanto as coisas andavam como acabo de dizer, eis o que se passava em Giscala. João, filho de Levi, vendo que alguns de seus concidadãos estavam resolvidos a sacudir o jugo dos romanos, empregou toda a sua habilidade para conservá-los no dever e na obediência. Mas tudo foi inútil, e os gaderenianos atacaram a praça, tomaram-na e destruíram completamente. João, irritado com este ato, reuniu muitas tropas, marchou contra eles, derrotou-os, reconstruiu a cidade e a rodeou de muralhas. Agora direi como os de Gamala permaneceram fiéis aos romanos. Filipe, filho de Jacim, lugar-tenente do rei Agripa, tinha, contra toda sorte de esperança, escapado do palácio real de Jerusalém, quando estava cercado, mas caiu em outro perigo, correndo o risco de ser morto por Manahem e seus sediciosos, se algum dos babilônios, seus parentes, que então estavam em Jerusalém, não o tivessem salvado. Ele disfarçou-se alguns dias e depois fugiu. Foi para uma aldeia que estava perto do castelo de Gamala, onde reuniu um grande número de seus súditos. Deus permitiu que ele fosse tomado por uma febre, sem o que estaria perdido. Este acidente impediu-lhe de continuar a viagem e ele escreveu por um dos seus libertos a Agripa e à rainha Berenice. Para fazê-los receber suas cartas, as endereçou a Varo, ao qual o rei e a rainha haviam deixado a guarda do palácio, quando saíram para encontrar-se com Gécio. Varo ficou muito aborrecido por saber que Filipe tinha escapado, porque teve medo de diminuir-se o seu prestígio perante o rei e a rainha, e de que não tivessem mais necessidade dele, quando Filipe estivesse com eles. Assim, fez o povo crer que aquele liberto era um traidor, que lhe trazia falsas cartas, porque estava certo de que Filipe estava em Jerusalém, com os judeus que se havia revoltado contra os romanos, e assim mandou matar aquele homem. Quando Filipe viu que seu liberto não voltava, não sabendo a que atribuir tal demora, mandou um segundo, com outras cartas. Varo, para prejudicá-lo, empregou as mesmas calúnias com que havia feito morrer o primeiro. Os sírios que moravam em Cesareia haviam-no reanimado e feito conceber novas esperanças, dizendo que os romanos tinham matado Agripa por causa da rebelião dos judeus e que ele poderia reinar em seu lugar, porque era de família real, descendente de Sorreme, rei do Líbano. Foi isso que o impediu de entregar ao rei as cartas de Filipe e o obrigou a fechar todas as passagens, a fim de tirar ao príncipe o conhecimento do que se passava. Mandou em seguida matar vários judeus para satisfazer aos sírios de Cesareia e resolveu atacar, com auxílio dos traconítidas que estavam em Betânia, os judeus que eram chamados de babilônios e moravam em Ecbátana. Para conseguir esse intento, ordenou a 12 dos principais entre os judeus de Cesareia que fossem dizer de sua parte aos Ecbátana
que o haviam avisado de que eles estavam a ponto de se revoltar contra o rei, mas que não haviam prestado fé àquele aviso, e assim os mandava a eles, para exortá-los a deixar as armas, a fim de mostrar com esse ato de obediência que ele tivera razão em não acreditar no que lhe haviam dito em seu desabono. A isso acrescentou que, para manifestar ainda melhor sua inocência, seria necessário que lhe mandassem 70 dos mais ilustres dentre os seus. Chegando a Ecbátana, os 12 deputados acharam que os de sua nação só pensavam em se revoltar, e os persuadiram a mandar a Varo os 70 homens que ele pedia. Quando os deputados reuniram-se perto de Cesareia, Varo, que os havia precedido no caminho, com tropas do rei, atacou-os, e de todo aquele grande número, um só se salvou. Varo marchou em seguida contra Ecbátana, mas aquele que se havia salvado precedeu-o e deu aos habitantes a notícia daquela horrível perfídia. Eles tomaram as armas, retiraram-se com suas mulheres e filhos ao castelo de Gamala e abandonaram suas aldeias, com todos os seus bens e todos os animais que possuíam em abundância. Filipe, tendo sabido disso, dirigiu-se imediatamente a Gamala. O povo, alegre com seu regresso, rogou-lhe que fosse seu chefe e os conduzisse contra Varo e os sírios de Cesareia, pois espalhara-se a notícia de que eles haviam matado o rei. Filipe, para reprimir-lhes a impetuosidade, falou-lhes dos benefícios de que eram devedores àquele soberano. Fê-los conhecer, por meio de razões muito fortes, que as forças do Império Romano não eram temíveis, que eles não podiam empreender a guerra contra ele sem se expor a um evidente perigo, e por fim persuadiu-os a seguir seu conselho. No entanto, o rei Agripa, tendo sabido que Varo queria mandar matar, no mesmo dia, todos os judeus de Cesareia, que eram muitos, sem poupar nem as mulheres e as crianças, mandou Equo Módio para substituí-lo, como se pode ver em outro lugar. E Filipe conservou na obediência aos romanos Gamala e a região dos arredores. Quando cheguei a Galiléia, soube de tudo o que acabo de referir e escrevi ao conselho de Jerusalém para saber o que queria que eu fizesse. Ele determinou que eu ficasse para cuidar da província e que eu conservasse comigo os meus colegas, se eles o quisessem. Mas depois que eles ajuntaram muito dinheiro, o qual lhes era devido pelas décimas, preferiram voltar e me pediram que lhes desse somente um pouco de tempo para regularizar todas as suas coisas. Partimos depois todos juntos, de Séforis, para uma aldeia de nome Betmaús, longe 4 estádios de Tiberíades. De lá mandei alguns homens ao senado daquela cidade e aos mais ilustres dentre o povo para lhes rogar que viessem ter comigo. Eles vieram, e Justo veio também. Eu lhes disse que tinha sido enviado pela cidade de Jerusalém com meus colegas para lhes anunciar que era preciso demolir o palácio tão suntuoso que o tetrarca Herodes tinha feito construir, e onde ele tinha mandado pintar diversos animais, contra a proibição expressa de nossas leis. Dessa forma, eu lhes rogava que nos permitissem lá trabalhar, com urgência. Capela e os de seu partido, não podendo resolver-se a destruir tão bela obra, opuseram-se por muito tempo. Mas, por fim, nós os induzimos a consentir. Enquanto tratávamos deste assunto, Jesus, filho de Safias, seguido de alguns barqueiros,
e de alguns outros galileus do seu partido, incendiou o palácio com a esperança de se enriquecer, porque viam nele coberturas douradas. Roubaram de lá várias coisas contra a nossa vontade. Depois dessa conversa que tive com Capela, retiramo-nos para a Alta Galileia. No entanto, os do partido de Jesus mataram todos os gregos que moravam em Tiberíades e todos os que tinham sido seus inimigos antes da guerra. Essa notícia muito me aborreceu. Fui imediatamente a Tiberíades, onde fiz tudo o que me foi possível para reconquistar uma parte do que havia sido roubado do rei, como candelabros coríntios, ricas mesas, uma grande quantidade de dinheiro em moedas, com o fim de o conservar para o soberano, e entreguei todas essas coisas nas mãos das autoridades do Senado e de Capela, filho de Antílio, com a ordem de só os entregar a mim mesmo. De lá fui com meus colegas a Giscala para sondar o que João tinha em mente e pude logo conhecer que ele aspirava a um governo tirânico, pois rogou-me que lhe permitisse servir-se do trigo que pertencia ao imperador e que estava reservado nas aldeias da Alta Galileia para, com o seu produto, construírem-se as muralhas. Como, porém, percebi a sua intenção, recusei-me e determinei guardar aquele trigo, ou para os romanos, ou para as necessidades da província, em virtude do poder que a cidade de Jerusalém tinha me dado. Quando ele viu que nada podia obter de mim, dirigiu-se aos meus colegas e, como eles apreciavam muito os presentes e não as consequências, concederam-lhe o que pediam, por maiores objeções que eu fizesse, sendo sozinho contra dois. Ele usou ainda outro ardil. Disse que os judeus que estavam em Cesareia de Filipe queixavam-se da falta de óleo virgem, por causa das proibições que o rei lhes havia feito de sair da cidade para comprá-lo. Tinham-se dirigido a ele para obtê-lo, porque não queriam se servir do óleo dos gregos contra o costume da nossa nação. Não era, no entanto, o zelo pela nossa religião, mas o desejo de um ganho sórdido que os faziam falar dessa maneira, porque ele sabia que, vendendo-se 2 medidas desse óleo por 1 dracma em Cesareia, 80 medidas custavam 4 dracmas em Giscala. Assim mandou trazer a Cesareia todo o óleo que havia na cidade, fazendo falsamente crer que o fazia com minha licença. Eu não ousei opor-me, para que o povo não me apedrejasse, e com essa fraude ele ganhou muito dinheiro. Despedi depois meus colegas, mandando-os para Jerusalém. Entreguei-me diligentemente a fazer provisões de armas e a fortificar as praças. No entanto, mandei chamar todos os indivíduos que viviam de roubo e saque, não conseguindo convencê-los a deixar as armas, persuadi o povo a pagar-lhes uma contribuição, o que se fez, como preferível, a sofrer os prejuízos que eles causavam aos campos. Assim os despedi, depois de os ter obrigado com o juramento de só voltar ao país se fossem chamados, ou se lhes deixassem de pagar. Proibi-lhes também de devastar as terras dos romanos e as vizinhanças. Como nada mais tinha a fazer do que manter a paz na Galileia, fiz amizade com 70 dos principais do país, a fim de que me fossem como outros tantos reféns, seguindo-lhes os conselhos e as advertências em várias coisas, sobretudo, nada fazendo contra a justiça e não me deixando subornar por presentes. Eu tinha então 30 anos. Embora seja difícil, por mais que se proceda com moderação e prudência, evitarem-se as calúnias dos invejosos, principalmente quando se está constituído em dignidade e autoridade, ninguém, no entanto,
jamais ousou dizer que eu recebi presente algum ou permiti que se usasse de violência contra alguma mulher. Também não tinha necessidade desses presentes e estava tão longe de aceitá-los que não cuidava nem mesmo em receber as décimas que me eram devidas como sacerdote. Tomei somente, depois da vitória que obtive sobre os sírios, uma parte de seus despojos, que mandei aos meus parentes em Jerusalém. Eu vencera 2 vezes os seforitanos, 4 vezes os de Tiberíades, 1 vez os de Gandarianos, e aprisionei a João, que me tinha armado tantas emboscadas. No meio de tão felizes resultados, jamais quis vingar-me, nem dele, nem de todos os outros, como Deus tem os olhos abertos sobre todas as boas ações dos homens. Atribuo a essa razão a graça que ele me fez de livrar-me de tantos perigos de que falarei na continuação dessa história. Todo o povo da Galiléia tinha tal afeto por mim e tal fidelidade, que vendo suas cidades tomadas à força, suas mulheres e filhos levados escravos, eles se sentiam menos tristes por essa desgraça do que pela minha conservação. Essa estima e esse afeto era tão geral para comigo que aumentaram ainda mais a inveja de João. Ele escreveu-me pedindo permissão para ir a Tiberíades tomar banhos quentes, de que estava necessitando para sua saúde. Como não imaginava que ele tinha má intenção, não somente lhe o permiti, mas ordenei aos magistrados que lhe preparassem um aposento, a ele e aos seus companheiros, e lhe fornecessem em abundância tudo o que lhes fosse necessário. Eu estava então em Canaã, cidadezinha da Galiléia. Apenas João chegou a Tiberíades. Procurou logo induzir os habitantes a faltar-me à fidelidade e a se separarem de mim para passar ao seu partido. Vários dentre eles, propensos à revolução, escutaram com prazer essa proposta, principalmente Justo e Pisto, seu pai. Mas eu tornei inútil o seu mau intento. Silas, que eu havia dado por governador aos Tiberíades, mandou com grande rapidez avisar-me do que se passava e instituiu que eu me apressasse, se não quisesse pela minha demora deixar cair aquela cidade em poder de outro. Tomei imediatamente 200 homens, caminhei durante toda a noite e mandei avisar os de Tibenades acerca da minha chegada. No dia seguinte, ao raiar da aurora, eu estava perto da cidade. Os habitantes vieram ter comigo e João com eles. Cumprimentou-me com o rosto espantado e temendo que o mandasse matar, se viesse a saber da sua perfídia. Retirou-se para o seu aposento. Chegando à Praça dos Exercícios, conservei comigo apenas um homem e 10 soldados. Subi a um lugar elevado e disse ao povo quanto lhe era necessário manter a fidelidade, pois, do contrário, eu não poderia mais confiar nele, e que se arrependeriam um dia de ter faltado ao seu dever. Enquanto falava, um dos meus amigos avisou-me que me retirasse, pois não era aquele o tempo mais apropriado para granjear a benevolência do povo, mas para me salvar de suas mãos, pois João, tendo sabido que eu estava quase sozinho, tinha escolhido, entre os 1000 homens que comandava, aqueles em quem mais confiava, e os mandara com ordem de me matar. Com efeito, aqueles assassinos já estavam perto e teriam executado seu perverso intento, se eu não tivesse me afastado prontamente, com o auxílio de um dos meus guardas, de nome Jacó, e de um homem de Tiberíades chamado Herodes, que me fizeram descer e me acompanharam até o lago. Ali, por felicidade, encontrei uma barca que me levou a Tariquéia. Assim pude frustrar as esperanças dos meus inimigos.
Os habitantes da cidade sentiram tanto horror pela traição dos Tiberíades que tomaram logo as armas e insistiram comigo que os levasse contra eles, para se vingar de tal perfídia, e mandaram contar toda a Galiléia tudo o que se tinha passado, convidando todos a se juntarem a eles e marcharem sob meu comando. Esses povos reuniram-se em grande número junto de mim, e todos me rogaram que fosse atacar Tiberíades, que a destruísse inteiramente, vendesse em leilão todos os homens, as mulheres e as crianças. Meus amigos que haviam escapado do mesmo perigo aconselhavam-me a mesma coisa. Mas o medo de atear uma guerra civil impediu-me que tomasse tal decisão. Julguei que era melhor acomodar a situação e lhes mostrei o mal que fariam a si mesmos se os romanos viessem, os encontrassem divididos e matassem-se uns aos outros. Assim acalmei-lhes a cólera, e João, vendo que sua traição lhe havia saído tão mal, fugiu assustado de Tiberíades com seus homens para se refugiar em Ciscala. Ele me escreveu que não tivera participação no que havia acontecido e fazia juramentos e estranhas execrações para me levar a acreditar em suas palavras. No entanto, um grande número de galileus veio ter comigo armados, e como sabiam que João era mau e perjuro, rogavam-me insistentemente que os levasse contra ele para derrotá-lo e castigá-lo e exterminar os de Giscala. Eu lhes agradeci muito aquela demonstração de boa vontade e garanti que conservaria sempre grande gratidão, mas rogava que aprovassem o meu desejo de pacificar aquela perturbação sem o derramamento de sangue. Consegui persuadi-los, e em seguida fomos a Séforis. Seus habitantes, que temiam minha vinda, porque estavam resolvidos a permanecer fiéis e obedientes aos romanos, procuravam levar-me a outra parte, e para isso pediram a Jesus com 800 ladrões, comandados por eles, que estavam na mão da fronteira de Ptolemaida, para fazer-me guerra, a troco de grande soma de dinheiro. Tal recompensa fê-lo aceitar a proposta. Mas antes de enxergarmos as armas abertamente, ele procurou surpreender-me. Mandou dizer-me que lhe permitisse vir cumprimentar. Permiti-lhe, porque não desconfiava de nada. Ele se pôs em seguida a caminho, com todos os seus homens. Sua maldade, no entanto, não teve o êxito que ele esperava. Quando já estavam muito perto de nós, um do seu bando veio avisar-me do seu intento. Então, sem dar demonstração alguma, fui à praça pública, acompanhado de grande número de galileus armados, entre os quais havia alguns de Tiberíades. Ordenei que vigiassem todas as ruas e encarreguei aos que estavam nas portas que não deixassem Jesus entrar, senão com um pequeno número, e afastassem os outros. Até mesmo os repelissem à força se eles teimassem em querer entrar. Jesus veio então com apenas alguns homens, e eu lhe ordenei que deixasse as armas, se não quisessem perder a vida. Quando se viu rodeado de soldados, foi obrigado a obedecer. Os seus, que tinha ficado do lado de fora, quando souberam que ele estava preso, fugiram. Levei-o à parte e disse-lhe que não ignorava qual era o seu intento, nem sabia quem eram seus cúmplices, mas que lhe perdoaria, se lhe me prometesse ser fiel para o futuro. Ele me prometeu, e eu o deixei sair, permitindo-lhe reorganizar suas tropas. Quanto aos seforitanos, declarei-lhes que, se não continuassem a obedecer, saberia muito bem como castigá-los. Neste mesmo tempo, 2 senhores traconitidas, súditos do rei, vieram me procurar, armados, com cavalos e dinheiro. Os judeus
não lhes queriam permitir permanecer com eles, se não se fizessem circuncidar. Mas eu lhes disse que se devia deixar a cada qual a liberdade de servir a Deus segundo os movimentos da própria consciência, sem usar de coação, nem dar motivo ao que vinha procurar sua segurança entre nós, de se arrepender. Assim fiz o povo mudar de sentimentos e levei-o a dar a esses estrangeiros as coisas de que eles tinham necessidade. O rei Agripa mandou neste mesmo tempo Équo Módio, com grande número de soldados, para tomar o castelo de Magdala, mas ele não ousou sitiá-lo e se contentou em perturbar Gamala, pondo soldados nas ruas. No entanto, Ebúcio, outrora governador do Campo Grande, soube que eu estava em Simoníada, na fronteira da Galiléia, a 60 estádios dele. Marchou a noite toda para vir atacar-me com 100 cavaleiros, 200 homens de infantaria e o socorro que lhe mandaram os de Gaba. Enviei contra ele uma parte de meus soldados e, como ele confiava na sua cavalaria, fiz o possível para atraí-los à luta. Mas, como eu tinha somente infantaria, não lhes quis dar essa vantagem. Assim, depois de ter valentemente resistido, quando ele viu que a posição do lugar não lhe era favorável, regressou a Gaba, tendo perdido somente 3 soldados. Eu o persegui com 3.000 homens até uma aldeia da fronteira de Ptolemaida de nome Bezara, distante 20 estádios de Gaba. Fiz colocar guardas nas avenidas para impedir o ataque dos inimigos e mandei carregar sobre muitos camelos, que mandara vir para este fim, o trigo que a rainha Berenice tinha feito reunir naquele lugar, das aldeias dos arredores, e os levei à Galiléia. Depois mandei desafiar Ebúcio para um combate. Ele não ousou aceitá-lo. Tanto nossa coragem o havia deixado atônito. Dali, sem perder tempo, marchei contra Neapolitano, que com a cavalaria que conservara na guarnição de Citópolis, saqueava os arredores de Tiberíades. Consegui impedir que ele continuasse suas correrias e entreguei-me todo ao governo da Galiléia. João, filho de Levi, que estava, como dissemos, em Giscala, vendo que todas as coisas sucediam-se felizmente, que eu era amado pelo povo e temido pelos inimigos, considerou a minha boa sorte como um obstáculo à sua, e ardendo de inveja, alimentava a esperança de me poder sobrepujar, instigando contra mim o ódio do povo. Para isso, procurou agradar aos de Tiberíades e de Séforis, a fim de atrair para o seu partido as 3 principais cidades da Galiléia. Procurou também os de Gabara, fazendo crer que eles seriam muito mais felizes sob o seu governo do que sob o meu. Mas Séforis nada quis, nem com eles, nem comigo, porque pendia toda para os romanos. Tiberíades, que achava perigoso revoltar-se, contentou-se em prometer-lhe viver em amizade com ele. Assim, os de Gabara foram os únicos que abraçaram seu partido, ante a insistência de Simão, que era seu amigo e um dos principais da cidade. Eles não ousaram, no entanto, declarar-se abertamente, porque temiam os galileus, dos quais haviam muitas vezes constatado o afeto por mim, mas esperavam a ocasião de me surpreender com uma traição. Pouco faltou, então, para que deveras isso acontecesse, pelo fato que passo a narrar. Alguns jovens de Dabar, muito corajosos e ousados, tendo sabido que a mulher de Ptolomeu, intendente dos negócios do rei, atravessava o Campo Grande com a magnífica equipagem e acompanhada de alguns cavaleiros para passar das terras do rei à província dos romanos, atacaram sua escolta.
Tudo o que a senhora pôde fazer foi salvar-se, enquanto eles estavam ocupados com o saque. Depois disso, vieram procurar-me em Tariquéia, com 4 mulas carregadas de muitas coisas de valor, baixelas de pratas, 500 peças de ouro. Como Ptolomeu era judeu e nossas leis proíbem tomar as coisas das nossas próprias nações, mesmo quando fossem nossos inimigos, eu quis conservar essa presa para restituí-la. Com esse fim, disse àqueles moços que devíamos guardá-lo para vendê-los e mandar o produto a Jerusalém, a fim de empregá-lo na reparação dos muros da cidade. E isso irritou-os de tal modo, porque esperavam aproveitar-se de tudo, que fizeram correr o boato nos arredores de Tiberíades, que eu queria colocar a província sob o domínio dos romanos, que o que eu havia dito sobre Jerusalém era falso, e minha verdadeira intenção era restituir tudo a Ptolomeu. E nisso eles não restavam errados. Mal haviam eles me deixado, entreguei tudo o que lhe havia apanhado a Dacion e Jane, filhos de Levi, 2 dos principais habitantes de Tariquéia, muito queridos do rei. Dei-lhes ordem de que lhe o entregassem e proibi-lhes sob pena de morte falar a quem quer que fosse. No entanto, espalhou-se por toda a Galiléia o boato de que eu a queria entregar aos romanos. Decidiram me matar. Os de Tariquéia, tendo prestado fé a essa mentira, persuadiram os meus guardas e os soldados que me acompanhavam a aproveitar quando eu estivesse dormindo para encontrar com os outros no hipódromo, a fim de deliberarem os meios de executar o seu intento. Nota de rodapé: hipódromo, lugar onde se realizavam as corridas de cavalo. Fim da nota de rodapé. Foram todos e lá encontraram um grande número de pessoas já reunidas. De comum acordo deliberaram tratar-me como traidor da República, e Jesus, filho de Safias, que era então o principal juiz de Tiberíades e um dos piores homens do mundo, dos mais sediciosos, para incitá-los ainda mais, mostrou-lhes a lei de Moisés, que tinha na mão, e disse-lhes: se não estáis comovidos ante a consideração da vossa própria salvação, pelo menos não desprezeis essas santas leis, que o pérfido Joséfo, vosso governador, não tem receio de violar, o qual deveria ser castigado, e muito severamente, por ter cometido tão grande crime. Tendo assim falado, e vendo que o povo aprovava com seus gritos o que ele dizia, tomou consigo alguns soldados e veio ao meu aposento com o intuito de me matar. Como nada desconfiava e estava dormindo, cansado e fatigado, Simão, um dos meus guardas, que tinha ficado comigo, vendo aquele grupo furioso, despertou-me, avisou-me do perigo que eu me encontrava e exortou-me a morrer honrosamente, matando-me antes que ser morto pelos inimigos. Eu me recomendei a Deus, tomei uma veste negra para disfarçar-me e, levando somente minha espada, passei pelo meio deste grupo e fui diretamente ao hipódromo, por um outro caminho. Lá prostrei-me diante de todos, banhei a terra com minhas lágrimas para comovê-los à piedade. Quando vi que começavam a se enternecer, procurei dividi-los em seus sentimentos, antes que aqueles que me tinham ido matar estivessem de volta. Disse-lhes que não negava ter conservado aqueles despojos, como me acusavam, mas rogava-lhes que me ouvissem para saber com que fim o fizera.
e se achassem que eu havia errado, poderiam depois mandar matar-me. Então toda a multidão ordenou-me que falasse. Os que tinham ido procurar-me chegaram naquele mesmo instante e queriam lançar-se sobre mim, mas foram contidos pela voz unânime do povo. Julgaram que, depois de ter confessado querer entregar aqueles despojos ao rei, eu passaria por traidor e eles poderiam executar o seu intento sem oposição alguma. Assim toda a assembleia calou-se para me escutar e eu falei. Se julgais que eu mereço a morte, não me recuso a sofrê-la, mas permiti-me antes declarar-vos toda a verdade. Como eu havia reconhecido que a beleza e a comodidade de vossa cidade atraem para ela os estrangeiros de todos os lugares, e muito dentre eles abandonam seu país para vir habitar aqui, para dividir convosco os vossos dias de felicidade e de adversidade, eu tinha a intenção de empregar esse dinheiro lá, fazendo construir muralhas. A estas palavras, os habitantes e os estrangeiros puseram-se a gritar que todos me eram muito agradecidos e que nada mais eu tinha a temer. Os galileus, ao contrário, e os de Tiberíades continuavam com sua animosidade. Estando assim divididos, uns me ameaçavam, outros me tranquilizavam. Depois que prometi aos de Tiberíades e aos de outras cidades, cuja posição o permitisse, construir-lhes também muralhas, eles prestaram fé às minhas palavras. A assembleia se dissolveu e eu me retirei com os meus amigos e 20 dos meus soldados, depois de, contra toda sorte de esperança, ter escapado de tão grande perigo. Mas os autores da sedição, que julgavam que eu me vingaria, reuniram-se armados em número de 600 e marcharam para minha casa com a intenção de incendiá-la. Avisaram-me disso em tempo, mas, julgando que me seria vergonhoso fugir, recorri à audácia, à coragem para me defender. Assim, depois de ter mandado fechar as portas, subi ao andar mais alto do edifício, de onde lhes gritei que mandassem alguns deles receber aquele dinheiro, que era a causa de seu descontentamento e de suas queixas. Mandaram logo o mais revoltoso de todos. Eu o fiz açoitar com varas, mandei cortar-lhe uma das mãos, que lhes penduraram ao pescoço, e o despedi neste estado. Este ato tão ousado fê-los acreditar que eu tinha comigo um grande número de soldados e os assustou de tal modo que todos fugiram. Assim, pela minha firmeza e sagacidade, evitei este segundo perigo. Alguns outros dos mais revoltosos continuavam ainda a incitar o povo, dizendo que era preciso matar aqueles 2 senhores que se tinham refugiado junto de mim, pois recusavam se submeter às leis de um país onde tinham vindo procurar sua segurança e eram envenenadores, que favoreciam o partido dos romanos. Quando vi que o povo se deixava enganar por essas palavras, disse-lhes que era injusto perseguir pessoas que tinham vindo procurar asilo entre nós, que aquele envenenamento de que lhes falavam era pura imaginação e quimera, pois os romanos não tinham necessidade de manter um número tão grande de legiões, se podiam com esse meio desfazer-se de seus inimigos. Estas palavras acalmaram-no, mas os artifícios desses perturbadores irritaram-no de novo. E ele foi, armado, sitiar as casas dos 2 senhores, com o fim de matá-los. Eu fui avisado disso, temendo que, se cometesse tão grande crime, ninguém mais desejasse vir para junto de nós. Resolvi ir naquele mesmo instante, acompanhado por alguns dos meus, à casa dos estrangeiros. Mandei também fechar as portas da casa, saindo por um canal, até o lago, que estava perto,
entrei com eles numa barca e os levei até a fronteira dos Ipinianos. Ali paguei-lhes o valor dos cavalos que eles não tinham podido trazer, e dizendo-lhe adeus, exortei-os a suportar corajosamente a infelicidade que lhes havia sucedido. Na verdade, tinha o coração muito pesaroso por ser obrigado a expor, ainda uma vez, num país inimigo, pessoas que tinham vindo buscar segurança entre nós. Julguei, no entanto, que era preferível pô-los em perigo de morrer nas mãos dos romanos do que vê-los assassinados diante dos meus olhos numa província que eu governava. Eles, porém, evitaram a desgraça que eu lhes imaginava, porque o rei Agripa acalmou-se e os perdoou. Neste mesmo tempo, os habitantes de Tiberíades escreveram ao soberano e prometeram-lhe entregar-se a ele, se lhes prometesse mandar tropas para a defesa de seu país. Logo que eu soube disso, fui procurá-los. Como eles sabiam que a Tariquéia já tinha sido rodeada de muralhas, rogaram-me que cumprisse a palavra que lhes havia dado de lhes fazer o mesmo favor. Eu o fiz e mandei buscar o material e os operários. Parti 3 dias depois de Tiberíades para Tariquéia, que dista dali 30 estádios. Logo que saí, alguns cavaleiros apareceram perto da cidade e os habitantes julgaram que eram tropas do rei. Começaram a me injuriar com toda espécie de impropérios. Um homem veio com toda a pressa avisar-me do que se passava e acrescentou que tudo fazia prever uma revolução. Essa notícia encheu-me de espanto, tanto mais que havia dispensado de Tariquéia todos os meus soldados, porque o dia de sábado estava perto e desejava que os habitantes pudessem celebrá-lo sem querer ser perturbados pelos soldados. Eu fazia sempre assim naquela cidade, pela confiança que tinha no afeto dos habitantes, o qual havia tantas vezes experimentado. Assim, tendo comigo apenas 7 soldados e alguns amigos, não sabia o que fazer. De um lado, não via a probabilidade de reunir minhas tropas na véspera de um dia desses, que nossas leis não nos permite combater, mesmo nas ocasiões mais prementes. Por outro, não me achava bastante forte, quando mesmo tivesse podido, nessa ocorrência, servir-me dos habitantes de Tariquéia e dos estrangeiros que lá habitavam, rogando-lhes que me ajudassem na esperança de ricos despojos. No entanto, esse assunto não padecia demora, pois por pouco que o adiasse naqueles dias, se dizia, o rei havia enviado, tornar-se-iam senhores da cidade e me impediriam de entrar lá. Na ansiedade em que me encontrava, dei ordem a alguns amigos meus nos quais confiavam que montassem a guarda às portas da cidade e não deixassem ninguém de lá sair. Mandei depois aos principais habitantes que subissem cada qual a um barco com um barqueiro, somente para seguir-me até Tiberíades. Eu também subi a um deles, com 7 soldados e alguns amigos. Os de Tiberíades, que não sabiam que eu tinha sido avisado do que se passava, vendo que não havia chegado tropas do rei e que todo o lago estava coberto de barcos, que eles julgavam cheios de soldados, ficaram tomados de tão grande temor que imediatamente mudaram de opinião. Deixaram as armas e vieram à minha presença, com suas mulheres e filhos, e desejando-me toda sorte de prosperidade, rogaram-me que continuasse a lhes demonstrar o meu afeto. Ordenei aos que dirigiam os barcos que me seguiam que se detivessem longe da terra, para que eles não pudessem perceber as poucas pessoas que estavam dentro deles. Aproximei-me da margem e dirigi severas recriminações aos da cidade.
por terem violado tão levianamente a palavra que me haviam dado. Prometi-lhes, no entanto, perdoá-los, contanto que me enviassem 10 dos principais dentre eles, o que fizeram imediatamente. Pedi ainda mais outros 10, e continuei a usar do mesmo ardil, até que consegui enviar a Tariqueia todo o senado de Tiberíades e um grande número de seus principais habitantes. Então o povo, vendo o perigo em que se achava, rogou-me que castigasse o autor da sedição. Era um jovem, de nome Clito, muito corajoso e muito atrevido. Fiquei muito embaraçado, pois de um lado não podia tomar a decisão de mandar matar um homem da minha nação, e por outro lado, era assaz importante dar um castigo exemplar. Nessa dificuldade, tomei logo uma das resoluções, isto é, ordenei a Levi, um dos meus guardas, que o prendesse e lhe cortasse uma das mãos. Como visse que ele não ousava prendê-lo no meio de tão grande multidão, não querendo que os de Tiberíades percebessem sua timidez, chamei Clito e disse-lhe: Ingrato, pérfido, merecestes que lhe cortássemos ambas as mãos. Serei vós mesmos vosso algoz, se não quereis ser castigado com maior severidade. Ele então rogou-me que lhe conservasse pelo menos uma das mãos, e eu concedi-lhe, mas fingindo resolver-me a isso contra a vontade. No mesmo instante, ele cortou a mão esquerda com a própria espada. Assim, cessou o tumulto e eu voltei a Tariqueia. Os de Tiberíades não se cansavam de admirar de como eu havia acalmado aquela revolta sem derramamento de sangue. Depois que cheguei a Tariqueia, mandei meus prisioneiros virem cear comigo, dentre os quais estava Justo e Pisto, seu pai, e disse-lhes que sabia, como eles, qual era o poder dos romanos, mas que o grande número de facciosos impedia-me de manifestar seus sentimentos e aconselhava-os a permanecer como eu, no silêncio, esperando um tempo melhor. No entanto, eles deveriam se considerar muito felizes por ter-me por governador, pois nenhum outro poderia tratá-los melhor. Lembrei a Justo, a esse respeito, que antes da minha vinda os galileus tinham mandado cortar as mãos ao seu irmão, acusando-o de ter escrito falsas cartas, que depois da partida de Filipe, os gamalitanos, numa contestação que tiveram com os babilônios, tinham mandado matar Cáris, parente de Filipe, ao passo que eu tinha feito sofrer um castigo muito leve a Jesus, seu irmão, que tinha desposado a irmã de Justo. Depois disso, pus em liberdade a Justo e a todos os seus. Pouco antes, Filipe, filho de Jacim, tinha partido do castelo de Gamala, pela razão que passo a expor. Logo que ele soube que Varo se tinha revoltado contra o rei Agripa e que Équo Módio, que era muito seu amigo, lhe fora dado como sucessor, escreveu a este último para avisá-lo do estado em que se achava e rogar-lhe que entregasse ao rei e à rainha as cartas que lhe escrevia. Módio soube com muita alegria o que Filipe lhe dizia e mandou as cartas ao soberano e à princesa. O rei soube então da falsidade do que se havia dito, de Filipe se ter tornado chefe dos judeus para fazer guerra aos romanos. Mandou buscá-lo com uma escolta de cavalaria e o recebeu muito bem. Mostrava-o mesmo aos capitães romanos, dizendo: Eis aquele que acusavam de ser revoltado contra vós! Mandou-o depois com a cavalaria ao castelo de Gamala para reunir todos os seus homens, restabelecer os babilônios em Bataneia e consolidar a tranquilidade pública. Filipe partiu com essas ordens. No entanto, um certo José,
que queria passar por médico, mas que era apenas um charlatão, reuniu os mais ousados da juventude de Gamala e atraiu também para si os maiorais da cidade. Assim persuadiu o povo a sacudir o jugo do rei e a tomar as armas para reconquistar a liberdade. Obrigou outros contra a vontade a entrar no seu partido, mandando matar os que se recusavam, dentre os quais estavam Cáris Jesus, seu parente, e a irmã de Justo, que era de Tiberíades. Ele me escreveu em seguida para me pedir auxílio e operários para construir as muralhas da cidade, o que julguei conveniente conceder-lhe. Nesse mesmo tempo, a parte da Galautida, que se estende até a aldeia de Solima, revoltou-se também contra o rei. Mandei rodear de muros Sogã e Seleucia, que são duas praças fortes e bem situadas. Fortifiquei Jâmnia, Amerite e Xarabe, 3 aldeias da Alta Galileia, embora com dificuldade por causa dos rochedos que lá existem, e dei ordem principalmente para fortificar Tariquéia, Tiberíades e Séforis. Mandei também rodear as muralhas, algumas aldeias, como Bersobé, Seelamém, Jotapate, Cafarate, Comosgana, Nepafa, o monte Itaburim e a caverna dos Arbelianos. Ali mandei reunir grande quantidade de trigo e dei-lhes armas para se defenderem. No entanto, João, filho de Levi, cuja raiva aumentava cada vez mais, não podendo tolerar minha prosperidade, resolveu me prejudicar a todo custo. Assim, depois de ter feito cercar de muralhas Giscala, que era o lugar do seu nascimento, mandou Simão, seu irmão, e Jonatas, filho de Cisena, acompanhado por 100 soldados, a Simão, filho de Gamaliel, para rogar-lhe que tudo fizesse perante os de Jerusalém, para revogar o poder que me tinha sido dado, e que ele fosse feito governador em meu lugar, com o consentimento unânime de todo o povo. Simão de Jerusalém era de muito ilustre descendência da seita dos fariseus e, consequentemente, observante das nossas leis, homem muito sábio e muito prudente, capaz de realizar grandes empreendimentos, antigo amigo de João e que então me odiava. Assim, levado pelos rogos insistentes de seus amigos, ele disse aos sumos sacerdotes, Anano e Jesus, filho de Gamala, e aos outros que eram de seu partido, que era necessário tirar-me o governo da Galileia, antes que eu fosse elevado a um poder maior, e que não havia tempo a perder, porque se eu viesse a saber de tudo, poderia atacar a cidade com um exército. Anano respondeu-lhe que o que ele propunha não era fácil de se executar, porque vários sacerdotes e alguns dos grandes do povo davam testemunhos muito vantajosos a meu respeito, e assim não era razoável acusar um homem a quem nada se podia censurar. Simão rogou-lhe que, pelo menos, conservassem as coisas em segredo, e disse que ele se encarregava da sua execução. Fez vir depois o irmão de João e o encarregou de lhe dizer que, para chegar ao fim do seu despojo, mandasse presentes a Anano. Este expediente deu resultado, porque Anano e os outros deixaram-se subornar pelo dinheiro e resolveram tirar-me o governo, sem que ninguém mais de Jerusalém, a não ser os do seu partido, viessem a sabê-lo. Para esse fim, mandaram 4 pessoas que, embora de diversas famílias e de descendências, eram sensatas e hábeis, a saber, dentre o povo, Jonatas e Ananias, fariseus, e os de casta sacerdotal, Gozor, também fariseu, aos quais se uniu Simão, o mais jovem de todos, descendente dos sumos sacerdotes. A ordem que deram foi de reunir os galileus e de lhes perguntar de onde vinham aquele grande afeto que sentiam por mim, se eles
dissessem que era porque eu era de Jerusalém, eles lhe respondessem que todos os 4 eram-no também. Se eles dissessem que era porque eu era muito perito nas leis, eles lhes respondessem que eles eram não menos instruídos do que eu. E se dissessem que era porque eu era sacerdote, eles replicassem que 2 dentre eles também o eram. Jonatas e seus colegas partiram com essas instruções e com 40.000 moedas de prata que lhes foram dadas do tesouro público. Um certo Jesus da Galiléia, nesse mesmo tempo, veio a Jerusalém com 600 homens que ele comandava. Pagaram-no por 3 meses e a todos seus soldados e os induziram a segui-los, para fazer tudo o que eles lhe mandassem. Uniram-se ainda a eles 300 habitantes de Jerusalém, aos quais pagaram também. Assim partiram, levando com eles a Simão, irmão de João, e os 100 soldados que haviam trazido. Tinham, além disso, uma ordem secreta de me levar a Jerusalém, se eu deixasse de boa mente as armas, e de me matar, se eu oferecesse resistência, sem temor de serem castigados, pois faziam-no em virtude do seu poder. Tinham também cartas dirigidas a João, exortando-o a fazer-me guerra, e outras aos habitantes de Séforis, de Gabara e de Tiberíades, para induzi-los a lhe dar auxílio. Jesus, filho de Gamala, que tivera parte em todos esses conselhos e que era muito meu amigo, avisou a meu pai, que me escreveu longamente. A inveja dos meus concidadãos tinha, por uma tão grande ingratidão, conspirado contra mim e deliberado matar-me. Mas eu estava ainda mais aflito pela insistência com que meu pai pedia que fosse vê-lo, a fim de lhe dar, antes de morrer, a consolação de me abraçar ainda. Comuniquei todas essas coisas aos meus amigos e disse-lhes que estava resolvido a partir dentro de 3 dias. Rogaram-me com lágrimas a não expô-los por meu afastamento a uma ruína inevitável. Mas não podia resolver-me a atendê-los, porque eu mesmo estava ainda mais aflito do que eles. Neste mesmo tempo, os galileus, temendo que minha ausência os expusesse à violência daqueles desordeiros que devastavam continuamente os campos, comunicaram a toda a Galiléia a intervenção que eu tinha de ir embora. Comunicaram a toda a Galiléia a intenção que eu tinha de ir embora. Imediatamente eles vieram de todos os lados procurar-me na aldeia de Azoquim, no Campo Grande, com suas mulheres e filhos, não tanto, segundo minha opinião, pelo afeto que me tinham, mas pelo próprio interesse, porque julgavam nada ter a temer enquanto eu estivesse com eles. Tive, então, durante a noite, um sonho esquisito. Adormeci com grande tristeza no coração, por causa das cartas recebidas. Parecia-me ver um homem que me dizia: consolai-vos e não temais. A tristeza em que vos encontrais será a vossa causa de felicidade e de vossa elevação. E não somente saireis com vantagem desse perigo, mas também de vários outros. Não vos deixeis, pois, abater. Coragem! Lembrai-vos do aviso que vos dou, de que vos será necessário fazer a guerra que vos dou, de que vos será necessário fazer a guerra aos romanos. Levantei-me em seguida para sair do meu aposento, mas aquela multidão de galileus, homens, mulheres e crianças, apenas me viram, lançou-se de rosto por terra, rogando-me com lágrimas nos olhos que não os abandonasse,
e não deixassem seu país à mercê dos inimigos, como eles viam que eu não me deixava comover por seus rogos, faziam 1000 imprecações contra os de Jerusalém, os quais não podiam tolerar que eles vivessem em paz sob meu governo. Tão grande aflição de todo o povo tocou meu coração. Julguei que não havia perigo ao qual não me devesse expor para a sua salvação. E assim prometi-lhes ficar. Mandei que escolhessem 5.000 homens com armas e munições de boca para me seguirem e despedi todos os outros. Marchei com esses 5.000 homens, 3.000 soldados que eu já tinha e 80 cavaleiros para uma aldeia da fronteira de Ptolemaida, de nome Chabolon, para enfrentar o Plácido, que Ceste o Galo tinha mandado com infantaria e uma companhia de cavalaria para incendiar as aldeias dos galileus que estão nos arredores de Ptolemaida. Ele acampou e fortificou-se perto da cidade, e eu fiz a mesma coisa a 60 estádios de Chambolon. Assim, estando muito próximos uns dos outros, saímos frequentemente de nossas fortificações como para travar combate, mas aconteciam apenas ligeiras escaramuças, porque quanto mais Plácido via que eu desejava travar batalha, mais ele temia empreender uma grande luta, e não quis afastar-se de Ptolemaida. Estando as coisas neste pé, Jonatas e seus colegas chegaram à província. Como não ousavam atacar-me abertamente, procuraram surpreender-me e para isso escreveram uma carta, cujas palavras eram estas: Jonatas e seus colegas, enviados pelos de Jerusalém a Joséfo, saudação. Os mais da cidade de Jerusalém, tendo sabido que João de Giscala vos armou diversas ciladas, mandaram-nos para fazer-lhe severas recriminações e ordená-los que obedeça exatamente para o futuro em tudo o que lhe determinardes. Mas porque nós desejamos conversar convosco para prover com a vossa opinião a todas as coisas, nós vos rogamos vir prontamente ter conosco, sem grande acompanhamento, porque esta aldeia é muito pequena para alojar um grande número de soldados. Esta carta fazia-os esperar que se eu os fosse encontrar desarmado, eles poderiam sem dificuldade prender-me, ou, se eu fosse com soldados, far-me-iam declarar rebelde. Um jovem cavaleiro muito corajoso e que outrora tinha servido ao rei foi encarregado de trazer esta carta. Chegou na 2ª da noite, quando eu estava à mesa com meus amigos mais íntimos e os mais ilustres dos galileus. Um dos meus homens veio dizer-me que um cavaleiro judeu tinha chegado e eu ordenei que o fizesse entrar. Ele não cumprimentou a ninguém e disse somente, entregando-me a carta: Eis o que vos escrevem os enviados de Jerusalém. Dá-lhes a resposta com urgência, pois eu tenho de voltar imediatamente. Os que estavam à mesa comigo admiraram a insolência do soldado, mas eu roguei-lhe que se sentasse e ceasse conosco. Ele recusou. Então, tendo sempre a carta na mão, sem abri-la, continuei a conversar com meus amigos sobre diversas coisas. Alguns tempos depois, dei-lhes a boa noite, conservando somente 4 dos que mais mereciam minha confiança, e mandei que trouxessem vinho, sem que ninguém percebesse. Abri a carta. Tendo visto o que nela continha, tornei a dobrá-la, conservando-a sempre na mão, como se não a tivesse aberto.
Ordenei em seguida que dessem àquele soldado 20 dracmas para as despesas de sua viagem. Ele as recebeu e agradeceu. Isso me fez ver que ele gostava de dinheiro e que assim não me seria difícil suborná-lo. Então eu lhe disse: se quer beber conosco, dá-lhe-ei 1 dracma, cada copo de vinho que beber. Ele aceitou a condição e bebeu tanto, para ganhar muito, que ficou embriagado. Não lhe sendo mais possível guardar segredo, não foi preciso interrogá-lo para fazê-lo afirmar de que me havia armado ciladas e que eu tinha sido condenado à morte. Estando assim informado do projeto daqueles que o haviam mandado, eu lhes respondi deste modo: Joséfo, a Jonatas e a seus colegas, saudação. Tenho tanto mais alegria em saber que chegaste bem a Galiléia, quanto me é assim fácil entregar em vossas mãos o cuidado dos interesses dessa província e satisfazer ao desejo que sinto há muito tempo de voltar a Jerusalém. Assim, iria procurar-vos em Shalom, e muito mais longe, quando mesmo não me tivesseis convidado para isso. Mas haveis de me perdoar se não posso fazê-lo agora, porque sou obrigado a ficar em Chabolon para vigiar Plácido e impedir que ele faça uma incursão na Galiléia. É, portanto, muito mais conveniente que venhais aqui depois de terdes recebido minha resposta, como vos peço. Entreguei essa carta ao soldado e mandei com ele 30 pessoas das mais importantes da Galiléia, com a ordem de saudar somente os enviados, sem lhes falar do assunto algum. Dei a cada um, para acompanhá-los, um dos meus soldados nos quais mais eu confiava, aos quais ordenei que observassem cuidadosamente se aqueles gentis homens galileus falariam com Jonatas. Os enviados de Jerusalém, vendo-se assim ludibriados com sua expectativa, escreveram-me outra carta, cujas palavras são estas: Jonatas e seus colegas a Joséfo, saudação! Ordenamo-vos que venhais dentro de 3 dias encontrar-vos conosco em Gabara, sem acompanhamento de soldados, a fim de que tomemos conhecimento dos crimes de que acusastes a João. Depois de ter recebido os gentis homens galileus e de ter me escrito aquela carta, eles vieram a Jafa, a maior aldeia do país, melhor rodeada de muralhas e muito populosa. Todos os habitantes compareceram à sua presença com mulheres e filhos, pedindo que se retirassem, sem invejar a felicidade de que gozavam por ter um governador tão bom e honesto. Jonatas e seus colegas, embora muito irritados com essas palavras, não ousaram manifestá-lo, nem lhes responderam. Dirigiram-se a outras aldeias, onde foram recebidos do mesmo modo. Todos clamavam que queria Joséfo como governador. Assim, nada podendo fazer, foram a Séforis. Seus habitantes são amigos dos romanos e contentaram-se em comparecer à sua presença, mas não falaram de mim de modo algum. De lá passaram a Azoquim, onde foram recebidos como em Jafa, e então, não podendo mais conter a cólera, ordenaram aos soldados que os acompanhavam que fizessem aquela gente calar-se e os dispersassem a cacetadas. Prosseguiram para Gabara, onde João veio encontrá-los, com 3.000 soldados. Como eu havia sabido pelas cartas que eles estavam resolvidos a me matar, tomei 3.000 dos meus soldados, deixei o restante no acampamento sob o comando de um de meus amigos, do qual depositara inteira confiança, e fui para Jotapate, para ficar perto deles, pois de lá dista apenas 40 estádios. Escrevi então aos enviados desta maneira:
Se quereis absolutamente que eu vá ter convosco na Galiléia 204 aldeias ou vilas, eu irei a qualquer uma delas como vos aprouver, exceto a Gabara e Giscala, pois é uma terra de João, e outra tem uma ligação muito particular com ele. Jonatas e seus colegas não me escreveram mais, depois de ter recebido esta carta, mas reuniram-se em conselho com os amigos de João, para deliberar sobre os meios de me atacar. João propôs escrever a todas as cidades, aldeias e vilas da Galiléia, dizendo que em cada uma delas se encontravam pelo menos 2 pessoas que não me estimavam, que as fariam comparecer à sua presença para depor contra mim, que se faria um documento com suas declarações para provar aos galileus que me havia declarado inimigo e se enviaria esse documento a Jerusalém para de lá ser confirmado. Isso causaria temor aos galileus que me estimavam e os levaria a me abandonar. Essa proposta foi logo aprovada e mais ou menos pela 3ª hora da noite, Sacheu veio trazer-me esta notícia. Continua no próximo capítulo.